Vamos ao 14º vídeo da nossa aula 2. Bem, proposição. Seja A um elemento de um grupo G e seja H maior do que zero a ordem de A em G. Então, A elevado a M é igual a E, onde é o elemento neutro de G, se e somente se H, que é a ordem do elemento A, dividir M. Vamos à demonstração. Suponhamos que A elevado a M é igual a E. Pelo algoritmo de Euclides, se eu tenho um inteiro M e se eu tenho um inteiro H, eu sempre tenho dois inteiros Q e R, tais que M é igual a H vezes Q mais R. Ou seja, eu sempre consigo pensar na divisão entre o M e o H, quando pelo menos o divisor não é o zero. Então, M é igual a H vezes Q, que é o quociente, mais R, que é o resto, onde o resto é maior ou igual do que zero e menor do que H, que é o divisor positivo. Então, o que a gente tem? A gente pode elevar o A esses dois expoentes e as potências serão iguais, e novamente eu tenho A elevado a HQ vezes A elevado a R. Eu tenho novamente essa igualdade que usamos na demonstração da proposição anterior, e eu tenho de novo E elevado a Q, que é E, e A elevado a R, que é igual a A elevado a R. Bem, então eu descubro que A elevado a R é igual a E, onde o R é maior ou igual do que zero e menor do que o H. Bem, como não pode ter R maior do que zero, pois H é a ordem de A e, portanto, é o menor inteiro positivo, tal que A elevado a H é igual a E, então eu não poderia ter A elevado a R igual a E com o R sendo menor do que o H e sendo positivo, a única chance que temos é que o R seja igual a zero. Assim, a gente conclui que se o R aqui é igual a zero, eu tenho que o A elevado a M é igual ao A elevado ao H vezes Q. Portanto, o M é igual ao H vezes o Q, ou seja, o H divide o M. Agora, a volta. Suponha que o H divida o M. Então, o M é um produto do H, digamos H vezes Q, para algum inteiro Q. Logo, se eu elevo o A ao M, é a mesma coisa que elevar o A a H vezes Q. Ora, mas aí isso é A, bem, esse Q é aqui em cima, tá? Um erro de digitação aqui. Isso é A elevado a H elevado a Q. Mas A elevado a H é igual a E. Então isso vai ser E elevado a Q, que é igual a E. Então a gente conclui que A elevado a M é igual a E, que é o elemento neutro de G. Bem, está demonstrado então a volta. Outra proposição. Seja G igual ao gerado por A, um grupo cíclico finito de ordem H maior do que zero. Então, F, uma função, né, que vai do grupo Z de H com a adição, no grupo G com a sua multiplicação, dada por F de S barra. Ora, S barra é uma das classes do ZH, tá? Igual a elevado a S. G é um grupo gerado por A, então é um dos elementos de G, uma potência de A. Então isso é uma função, definido dessa forma será uma função. Então no item 1 precisamos mostrar que é função. E no item 2, essa função é um isomorfismo do grupo ZH+, no grupo G com a sua multiplicação. Vamos à demonstração. Considere que você tem duas classes iguais em ZH. Então, a definição das classes módulo H nos diz que R menos T é divisível por H, ou seja, R menos T é igual a um múltiplo de H, ou seja, Q vezes H. Bem, mas se isso daqui é verdade, então somando T dos dois lados, ou passando o T para o outro lado, como gostam de dizer alguns, R vai ser igual a T mais Q vezes H para algum Q inteiro. Ora, então olhando para essa igualdade, eu posso pegar A e elevar a esses expoentes. Então eu tenho que A elevado a R é igual a A elevado a T mais Q vezes H. Ora, mas isso dá para se escrever como um produto de potências de mesma base. A elevado a T vezes A elevado a H elevado a Q. De novo um erro de digitação, que aqui é um expoente, tá? Bem, sendo assim, o que eu tenho? A elevado a H é o elemento neutro E, então vai ser E elevado a Q. E aqui você tem A elevado a T, então vai ficar A elevado a T vezes E, que é A elevado a T. Bem, conclusão, nós temos que o F de R barra, que é o A elevado a R,
vai ser igual ao A elevado a t, que é o f de t barra. Ou seja, a gente concluiu que é uma função, que está bem definido como função. Não acontece de pegar dois elementos iguais no domínio e dar resultados diferentes no contradomínio. Isso prova que f de fato é uma função. Vamos à demonstração do item 2. Temos que f da soma de duas classes, m barra mais n barra, é igual ao f da barra da soma, né? Pela definição lá da congruência módulo m, a gente vê isso lá na teoria dos números. Ora, mas pela definição da nossa f, isso daqui então é a elevado a m mais n, né? A esse inteiro aqui. Mas a gente sabe que a elevado a uma soma pode ser colocado como produto, a elevado a m vezes a elevado a n. Mas a elevado a m é exatamente o f de m barra, e a elevado a n é exatamente o f de n barra. Logo, f é um homomorfismo de grupos. Bem, agora se a elevado a r é igual a elevado a s, eu estou pegando dois elementos no contradomínio da função e estou dizendo que são iguais. Então, multiplicando por a elevado a menos s dos dois lados dessa igualdade, aqui à direita da igualdade, então você tem a identidade do lado direito e você tem a elevado a r vezes a elevado a menos s, que é a elevado a r menos s do lado esquerdo. Pela proposição anterior, a gente tem que o h divide o r menos s, né, porque o a elevado a r menos s está dando igual à identidade. Então, como h é a ordem do a, o h divide o r menos s. Logo, se o h divide r menos s, r é congruente a s módulo h, porque essa é exatamente uma das formas de definir essa congruência. R é congruente a S módulo H quando H divide o R menos S. Ou seja, significa dizer que módulo H, a classe do R é exatamente igual à classe do S. Então pegamos dois elementos no contradomínio iguais, né? Pegamos A elevado a M e A elevado a R e A elevado a S iguais, e concluímos que isso só é possível se os dois elementos do domínio, ou seja, o R barra e o S barra, forem também iguais. Portanto, a gente acabou de demonstrar que f é uma função injetora. Já vimos que é um homomorfismo e acabamos de ver que ele é injetor. Agora, dado A elevado a R em G, bem, como eu preciso desse R para poder definir essa potência, basta eu tomar a classe dele em S e teremos que a definição da nossa função da forma que foi dada, obriga que exista esse R barra pertencendo ao Z de H, tal que o F de R barra seja igual ao A elevado a R. Logo, claro que F é sobrejetora, pois pegamos um elemento no contradomínio e mostramos que obrigatoriamente existirá um elemento no domínio, tal que a F associa o elemento do domínio ao do contradomínio. Então mostramos assim que F é um homomorfismo, é injetor e também é sobrejetor. Homomorfismo injetor e sobrejetor, ou seja, homomorfismo bijetor, é isomorfismo. F então é um isomorfismo de grupos. Acabamos de provar o item 2. Bem, grupos de tipo finito. Observação. A proposição anterior nos mostrou que todo grupo cíclico finito com n elementos, ou seja, a ordem n, é isomorfo ao Zn com a sua adição. Vale ressaltar a importância dessa observação. Ela está nos dizendo que se a gente tiver um grupo cíclico finito qualquer de ordem n, a gente pode deixar ele de lado e trabalhar com o Zn com sua adição, fazer as contas e depois voltar para o grupo em que a gente estava trabalhando, porque eles são isomorfos. Bem, temos essa definição. Considere o subconjunto L formado pelos elementos A1, A2, AN contido em G. Então definimos o gerado por L como sendo todos os produtos, todas as operações possíveis com os elementos de L. Ou seja, as potências de cada elemento, A1 elevado a M, A2 elevado a M2, A3 elevado a M3, etc. E o produto entre essas potências. São todas as operações possíveis com esses elementos. Aqui os AIs pertencem a L e os MIs pertencem a Z. Então, proposição. Seja G um grupo e L
é formado pelos elementos A1, A2 até a N contido em G. Então, o gerado por L é o menor subgrupo de G que contém L. Bem, vamos demonstrar esse fato. Precisamos primeiro mostrar que o gerado por L é subgrupo de G. Então, para isso, primeiro tomamos todos os expoentes iguais a zero. Então, quando a gente olha para os elementos do gerado por L, eles são esses produtos, e eu estou tomando todos os expoentes iguais a zero. Então, quando eu tomo todos os expoentes iguais a zero, eu tenho que o produto vai ser o produto dos elementos neutros do grupo G. Portanto, vai dar o elemento neutro E, e assim o elemento neutro E pertence ao gerado por L. Bem, se tomarmos então x igual a esses produtos e y igual a esses produtos das potências de elementos de L, ou seja, x e y pertencendo ao gerado por L, onde, sem perda de generalidade, a gente pode considerar ou o P maior do que o Q ou o Q maior do que o P, não importa, ou até iguais, então vamos tomar P maior do que Q. Então, o que a gente tem quando a gente faz o produto x vezes y a menos 1? Bem, do A1 até o AP, eu estou com os produtos que definem x. Do AQ até o A1 aqui, é justamente o inverso, y a menos 1, né? É essa potência ao inverso, e assim a gente vai retrocedendo até chegar no A1 elevado a menos S1. Bem, logo, x vezes y a menos 1 vai ser exatamente esse produto. A1 elevado a M1 menos S1, por quê? Ora, como são potências do mesmo elemento, elas comutam. Então eu posso multiplicar, comutar de tal forma que eu multiplico o A1 elevado a M1 vezes o A1 elevado a menos S1. E isso dá A1 vezes A1 elevado a M1 menos S1. E quando eu fizer A2 elevado a M2 vezes A2 elevado a menos S2, eu tenho A2 elevado a M2 menos S2 e assim por diante. Então, o produto x vezes y a menos 1 vai ser A1 elevado a M1 menos S1, A2 elevado a M2 menos S2, assim por diante, até chegar no Q, porque como o P é maior do que o Q, daqui para frente só seguem as potências que vão até P, ou seja, as que definem o elemento x. As que definem o elemento y terminam aqui, então até aqui eu tenho AQ elevado a MQ menos SQ. Bem, até aqui provamos que o gerado por L é subgrupo de G. Agora vamos considerar H subgrupo de G, tal que o H contém o L, e provar que o H vai ter que conter o gerado por L. E assim a gente vai ter provado que o menor subgrupo de G que contém o L é o próprio gerado por L. De fato, considere um elemento x pertencendo ao gerado por L, ou seja, um elemento que é o produto das potências dos elementos de L. Ora, como os elementos de L estão também em H, porque L está contido em H, temos que x tem que estar em H também, porque H é fechado para as operações em G. E o elemento x é definido justamente como as operações possíveis dos elementos de L que também estão em H. Portanto, o gerado por L também está em H. Observação: um subgrupo gerado por L, assim definido, é chamado subgrupo de tipo finito, gerado por L. Um grupo G é um grupo de tipo finito se existe um subconjunto de G, um subconjunto L, finito, tal que o G seja exatamente o gerado por esse subconjunto finito L. Bem, os exemplos a gente deixa então para o próximo vídeo.